Olá, professor, aqui é Paulo Henrique. Vou fazer o resumão do resumo do nosso trabalho do Cache Eviction da segunda unidade, usando o hash. É, lembrando algumas coisinhas, né, algumas coisinhas a mais que eu fiz aqui. Nós temos o database que faz a persistência do DB principal e dos usuários, e nós temos também os nossos usuários, né, que não é um requisito, mas é algo que o senhor disse que a gente poderia implementar e eu escolhi fazer isso. Bem, esse programa ele está muito parecido com o programa da unidade passada. Eu realmente só mudei o cache, inclusive não, o cache não, perdão, eu só mudei o hash. E, inclusive, eu não mudei de AVL para hash nos usuários, apenas nos usuários, porque eu considerei que, enfim, eu teria menos trabalho. Então, essa mudança foi feita só para as ordens de serviço e para cache. Então, sem mais delongas, vou executar aqui rapidinho, mando spoiler aí dos testes anteriores. Vamos fazer o seguinte, eu já vou executar aqui logo de cara com o dataset populado, certo? Então, ele demorou um pouquinho para vir aqui para o menu principal, porque ele estava rodando esse popular database, justamente escrevendo essas 80 ordens de serviços aqui lá na minha hash. Então, eu já tenho aqui gerado os arquivos database e o arquivo log. Esse arquivo log já é exatamente todos os dados sendo inseridos, então já poupa o nosso trabalho aqui de colocar isso na mão. O que é que a gente consegue observar aqui de interessante? As minhas ordens de serviço, elas têm o seu ID sendo incrementado, certo? Ou seja, eu nunca vou ter uma colisão enquanto eu estiver incrementando aqui em ordem. Por isso que eu não tenho nenhuma acusação de colisão aqui no meu log. Mas eu tenho aqui mostrando a ocupação. A minha ocupação, ela começa 1 de 5, né? O primeiro número é quantos tem e o segundo é o máximo. E ela começa em 5 justamente porque eu botei o número baixo para a gente conseguir ver esses redimensionamentos acontecendo. Ele sempre vai dobrar e pegar o primo mais próximo acima do número anterior, certo? Então aqui ele vai de 5 para 11, de 11 para 23, e assim ele vai aqui, ele parou em 97, né? Eu fiz inserção de 80 ordens de serviço e ele parou em 97. Bem, eu vou entrar aqui no sistema, usando o usuário que já está criado. Lembrando, não faço validação do CPF para ser mais rápido aqui. E fazendo a listagem aqui, né, a gente pode ver que está tudo aqui já no sistema também, já foi carregado para a memória. E o que a gente pode ver aqui é só para mostrar manualmente essas coisas acontecendo. Eu vou fazer a inserção de uma ordem de serviço teste, testando mesmo aqui, só para a gente ver que isso está funcionando direitinho. Eu tenho já aqui no meu log, né? Ele não atualiza aqui rapidinho por causa do Visual Studio Code, mas eu já tenho aqui o meu log em ordem de serviço 81 que eu acabei de adicionar, certo? Lembrando que adicionar e remover não altera a minha cache, né? Só altera na remoção se aquela ordem de serviço já estivesse na cache antes. O que altera a minha cache é apenas a busca. Então, se eu fizer a busca pelo item 1 aqui, por exemplo, ele me retorna e aqui no meu log ele me dá um cache miss, porque eu não tinha usado a cache antes, então ela estava vazia. Deu um db hit, porque ele achou lá no db, na hash principal. E agora ele insere lá na cache o meu 1, certo? Então eu vou acelerar aqui o vídeo para eu fazer a população aqui completa da minha cache. Vou colocar os 19 aqui para a gente poder ver como é que vai acontecer quando eu tiver um espaço acumulado total. Bem, então aqui, vamos atualizar aqui o log. A gente consegue ver que todas as vezes eu dei um cache miss, um db hit e um cache insert. Cache miss, db hit, insert. Assim até a gente chegar aqui aos 19 números que eu cadastrei, né? E só temos o espaço aqui para o 20 que vai entrar. Como aqui eu estou usando uma função de hash módulo de tamanho total, que no caso é 20, o 20 ou qualquer outro número que eu colocar aqui, ele vai acabar vindo parar aqui na frente, né? Porque qualquer outro número que eu colocar vai sair dando colisão com todo mundo e vai vir para cá. Mas nós vamos ter um espaço para ver as colisões com calma, tá? Então eu vou logo aqui fazer a busca do 20. Ele vai vir parar aqui na minha cache. E agora eu tenho uma cache completamente cheia. O que é que eu vou fazer? Todas as vezes em que eu estou com a cache cheia e vou precisar acessar, vai ter a política do random, certo? Então, randomicamente, eu vou eliminar um cara, vou liberar um espaço e vou adicionar um novo. Eu sei que eu peguei esse spoiler com alguns outros colegas de que a proposta deles era simplesmente substituir. Então, se eu colocasse aqui o 21, que é para entrar no lugar do 1, né, o módulo com o 20 vai dar 1, então eles simplesmente tirariam o 1 e colocariam o 21 aqui, o que faz total sentido, porque você acelera muito o processo de troca aqui, mas como isso foi uma ideia externa, não foi minha, então vou realmente manter aqui o que foi requisitado no papel, que é remover um cara aleatório e colocar o outro para sair dando colisão até achar esse espaço vazio, né? Acontece que eu estava vendo que quando eu coloco aqui o registro de colisão da cache, no log, fica muito sujo. Vai ficar um monte de colisão aqui, porque ele pode até ter 19 colisões seguidas aqui em linhas, e vai sujar muito esse log. Por isso as colisões da cache aqui, nesse momento quando ela está cheia, ela não mostra. Então, eu vou mostrar aqui eu classificando um cara aleatório, 76 aqui. Não tem os registros de colisão, mas eu já vejo aqui o resultado final, que ele removeu o 15, o 76 saiu dando colisão em todo mundo até achar o espaço vazio que o 15 deixou, certo? Visto isso da cache, vamos dar uma olhada melhor agora nas colisões na hash principal, porque ela sim tem o log, então a gente vai poder enxergar ela funcionando aqui direitinho. Ok, então vamos dar uma olhada agora em exemplos mais específicos para a gente ver todo o comportamento certinho do sistema. Eu vou criar um novo usuário aqui, eu zerei tudo, tá? Esses arquivos estão completamente zerados aqui, para a gente poder pegar um banco de dados do zero.
cadastrei o Henrique. Agora nós temos o quê? Todas essas opções, tá, professor? A gente já deu uma olhada no vídeo passado. Então eu vou omitir elas justamente para a gente poder ir direto ao que interessa aqui. Eu vou dar a inserção de alguns exemplos aqui para a gente provocar uma colisão. Então, novamente, minha colinhazinha aqui de desenho para a gente poder acompanhar. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Vou inserir o teste 1, testando 1. Beleza, então eu inseri essas quatro ordens aqui, tá? O log estava atualizando ainda. E o que é que a gente tem até agora no na nossa hash principal, né? A gente tem o espaço zero, ele está vazio, porque a minha primeira ordem foi um. Então o meu espaço zero está vazio. Depois eu tenho um, o 2, o 3 e o 4 que eu coloquei. Eu não tive o resize ainda porque eu não cheguei no tamanho máximo, justamente porque eu tenho esse espaço vazio. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou excluir aqui o meu número 2, certo? E vou excluir o 3 também. Então vou gerar dois espaços vazios aqui. Vou remover o 2, vou remover o 3. Então agora eu estou com esse desenho aqui. E o que eu vou fazer agora é fazer a inserção do 5, certo? O 5 ele vai comparar aqui, não vai dar nenhum problema, porque 5 módulo 5 dá zero. Mas quando eu fazer o 6 módulo 5, ele vai dar uma colisão com esse 1. E a gente vai poder enxergar isso acontecendo. Então eu vou fazer aqui o teste 5, testando 5, certo? E vamos fazer agora o teste 6. Teste 6, testando 6. Atualizar aqui o log. Pronto. Conseguimos ver uma colisão, certo? O 5 deu certinho, ficou na ocupação 3 de 5 realmente. Quando foi para inserir um 6, eu tive uma colisão na posição 1, certo? Posição 0 aqui, 1 aqui, deu colisão na posição 1 com a chave 6. E ao inserir isso, o 6 acabou ficando para o lado. Como é que a gente pode enxergar? Eu não, novamente, não coloquei aqui o desenho, né? Esse esquemazinho aqui que eu estou desenhando da hash no log, porque ficaria enorme. Teria uma coluna aqui muito, uma barrinha lateral aqui muito grande, porque quando ficasse lá, por exemplo, com uns 80 ordens de serviço, ia ficar enorme. Então, uma forma da gente ver aqui é na listagem. A listagem, ela mostra nessa ordem, certo? Então, eu tenho aqui o 5, depois o 1, o 6 e o 4. Não coloquei a listagem em ordem para o usuário justamente para a gente manter essa visualização aqui que eu considero importante, certo? Um comportamento legal que a gente pode ver aqui também é que quando agora a gente assumir o tamanho total, então ele vai dar um resize, eu fui para 11 e continuo com 5, o que é que acontece? Ele vai acabar tendo todos os espaços vazios disponíveis e quando ele fizer a realocação desses itens, todos eles vão ser colocados sem colisão. Então agora quando eu fizer a listagem completa, eu vou ter em ordem, né? Eu vou ter 1, 4, 5, 6 e 7. Sempre depois dos resizes acaba que o meu vetor ele vai ficar em ordem. Opa, peraí, antes da gente avançar, vou dar uma pausa aqui na edição, porque eu percebi que do jeito que eu estava explicando aqui, ficou parecendo que a função de dispersão, a função da hash no tratamento de colisão, aliás, ela era bem simples, simplesmente tentando a casa logo seguinte, né? Porque o 6 aqui, ele foi parar logo depois do 1. Isso não é verdade para todas as iterações, tá? Não é se aqui tivesse ocupado, o 6 não ia parar logo do lado. Existe um pouco mais complexo que isso, eu acho que eu passei rápido demais até quando eu estava mostrando o código. Então, só para deixar claro aqui, tanto na minha cache quanto na minha hash principal, a função para tratar a colisão, ela é uma chave i, né, que é um valor i que vai sendo incrementado na chave, ela é um pouco mais complexa do que simplesmente somar o próximo, e esse i, ele é iterativo, tá? Então, a cada tentativa que ele faz, esse i é incrementado. Então, a tabela vai ser, sim, bem mais dispersa do que simplesmente ficar colocando na casa do lado, tá? Beleza, então aqui na classe, existem duas classes que eu implementei, tá? Uma foi específica para cache, porque ela funciona um pouco diferente, ela não tem um resize, ela tem uma política um pouquinho diferente, e a da hash principal. Tá? Na hash cache, a função que eu optei por usar foi a função de hash módulo normal, ela funciona muito bem, ela é computacionalmente muito rápida, não vi por que usar algo mais complexo que isso. Na hash de colisão eu fui um pouquinho mais complexo, mas também é bem simples, eu tenho simplesmente um fator i, que é somado com a chave, eu somo isso aqui com a hash comum, né, que é simplesmente o módulo, e no final das contas tiro o módulo disso tudo. São funções matemáticas bem rápidas aqui para ser computadas, então eu achei essa hash bem eficiente. E, obviamente, por causa disso, né, eu tenho aqui um tratamento de colisões por endereçamento aberto, e que isso aqui sim garante a varredura de toda a tabela. Eu já vou mostrar na função buscar aqui. Eu tenho um truquezinho bem simples para ver como é que eu tenho certeza que eu já procurei em todos os espaços e realmente não achei aquela ordem de serviço. Tem uma função de aleatório válido para fazer a remoção aleatória. Tem uma função de inserir, que ela funciona muito parecido com o que a gente já viu, fazendo aqui os hashes de colisão, caso aquela posição já esteja ocupada. E aqui na função buscar tem aquela checagem que eu falei, ele simplesmente vê se o meu i é maior ou igual ao tamanho máximo que essa tabela aceita, porque se ele já chegou o i no tamanho máximo, é porque eu já estou repetindo as checagens. Então eu não preciso mais, retorno o lulo com certeza de que aquele dado não está na minha tabela. Depois eu tenho um remover, também nada demais, bem do jeito que a gente já está acostumado. Eu tenho uma função limpar e daqui para baixo são funções mais intrínsecas aqui de como o meu sistema funciona, o iterator para fazer a persistência e etc. A minha função hash, a grande diferença que ela vai ter aqui, ela também funciona por endereçamento aberto, também tem a mesma função de hash de colisão, só que o grande diferencial é que justamente na nossa função inserir, eu tenho
controle do tamanho máximo, certo? Então, aqui, eu tenho um redimensionamento caso a minha ocupação seja maior do que o tamanho, certo? Maior ou igual, né? No caso, ele sempre vai apontar no igual, mas eu coloco maior só para me prevenir de bugs. E aqui, essa função redimensionar, ela é simplesmente jogar lá no meu log que está no resize, ele calcula o novo tamanho é calculado sendo 2 vezes o tamanho atual e pega o primo logo acima, e ele faz toda a redistribuição na nova tabela redimensionada. Certo? Então, o resto também são funções internas aqui para funcionar direitinho, a interface do usuário, etc. E, bem, basicamente essa é a implementação. Eu acredito que eu passei por todos os passos, né, que foram requisitados. Qualquer dúvida, meu repositório vai estar mais atualizado e eu também fico, né, obviamente, à disposição. É isso, professor. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.